indicadores de saúde pública. Você sabe a importância deles? Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e você deve estar se perguntando, por que eu tenho que estudar isso? Saúde pública, eu tenho plano de saúde, eu não preciso disso. Você está enganado. Você sabe o que é saúde pública? A saúde pública é demanda, responsabilidade do Estado, um conjunto de medidas e ações visando a qualidade da saúde de toda a população. Então, mesmo a rede privada está sob a responsabilidade, sobre a regulamentação desse grande setor que é a saúde pública. Então, eu listei aqui para você o que visa a saúde pública, o que visa o Estado, o que o governo tem que cuidar. Ele tem que cuidar da prevenção de doenças, então os diversos caminhos para prevenir doenças, o tratamento de doenças, o melhor caminho é a prevenção, mas se já aconteceu, eu preciso proporcionar o tratamento. E medidas preventivas que vão envolver qualidade do ar, afinal, um ar sem qualidade ele vai levar a problemas de saúde, qualidade de água e qualidade de alimento. Regulamentação, está sendo vendido correto, prazo, tudo isso, essa vigilância faz parte de um pacote de saúde pública. E aí na Constituição de 1988, a nossa Constituição, foi institucionalizado, foi organizado então o chamado SUS. O que significa SUS? Sistema Único de Saúde. É o SUS que reúne essas várias ações, essas várias medidas e atividades para proporcionar o cuidado. Então, são ações e serviços de saúde. Então, o SUS é que está cuidando de tudo isso. Ah, interessante, eu não tinha essa ideia. Pois é. Então, muita coisa, muito da saúde aqui no nosso país, aqui no Brasil, muito do que acontece só dentro do SUS. Por exemplo, transplante vai ocorrer sob o cuidado do SUS. Tratamento de AIDS, alguém está com AIDS, o tratamento vai ocorrer sempre cuidado pelo SUS gratuitamente. Então, alguns aspectos podem estar dentro aí da saúde privada, porém o SUS ele está acima de tudo gerindo isso aí. Sacou? Mas aí você vai para o título da nossa aula, indicadores de saúde. O que é isso? Eu não disse para você que a proposta, que o objetivo aí do SUS, da saúde pública, é prevenir, é tratar, é cuidar? E que saúde é um conceito mais amplo, que não é só a ausência de doença. A saúde vai envolver tanto a questão social, a questão psicológica, ao entorno aí dessa saúde. Como é que eu vou saber que medida eu tenho que tomar? Se a proposta do SUS é ter ações e serviços, qual ação eu vou ter? Que serviço eu vou disponibilizar? Vamos fazer assim? Eu sou a prefeita da cidade e você é o responsável pela saúde pública. Acabei de te designar o responsável pela saúde da cidade. E aí? Eu falo para você, e aí, secretário? E aí, responsável pela saúde? O que você vai fazer? É comum as pessoas pensarem assim, abre o hospital. Só fazer o hospital que tá tudo certo. É só isso mesmo? Será que na sua cidade não já tem hospital suficiente? Não, já tem hospital sim, tem bastante. Como é que você vai saber isso? Tem que ter uma análise, tem que ter uma pesquisa. Ou, quem sabe, você fala assim, olha, eu vou contratar enfermeiros. Será que não já tem enfermeiro demais? Será que não tem enfermeiro de menos? Para eu saber qual medida e qual ação, qual serviço de saúde eu preciso ofertar para aquela população, para aquela cidade, para aquele lugarejo, eu preciso então de indicadores. Os indicadores de saúde nada mais são do que eu saio a campo, eu tenho sempre um órgão especializado em estar coletando as informações da população e trazendo para o SUS. Ele que vai informar, olha, tem tantas crianças nessa população, logo, essas tantas crianças precisam de X vacina. Se eu sei, vamos dar aqui um exemplo hipotético, você não é meu secretário de saúde, eu falo para você, e aí, vamos fazer uma campanha de divulgação? Aí você fala, claro, vamos encher aqui de outdoor. E aí você descobre que há uma altíssima taxa de analfabetismo na sua cidade. O que adianta esse monte de outdoor se as pessoas não sabem ler? Viu só? Viu como é importante ter indicadores de saúde, ter a informação, a pesquisa, saber do campo quais dados essa população tem? Os indicadores de saúde vão verificar isso. E aí os indicadores a gente vai agrupar em pelo menos 6 grandes grupos. Demográficos.
Os dados que uma pesquisa demográfica ela pode te informar, por exemplo, como é que está a taxa de natalidade da sua população? Tem crescido, tem nascido muitas crianças aí? Você pode estar criando uma super campanha incrível em relação a crianças e tá baixa a sua taxa de natalidade. Ou o contrário, você pode estar super preocupado com o número de idosos da sua cidade e tem poucos idosos. Taxa de fecundidade. Qual a quantidade média de filhos por mulher nessa cidade? Será que a fecundidade ela é muito alta ou ela é muito baixa? Será que isso entre adolescentes é diferente? Crescimento populacional. Você está preparado para o crescimento? Essa população está crescendo muito, ela está crescendo pouco? Está havendo aí uma migração, o pessoal está indo embora da sua cidade, você está criando uma super campanha ou pensando em abrir 15 milhões e meio de hospitais, quando na verdade tem pouca gente nessa população? Saber as informações demográficas são muito importantes. Crianças de menos de 5 anos é muito importante para os cuidados que essas crianças precisam são diferentes do que de adolescentes e de adultos. Então, ter essa informação, você que agora é o meu secretário de saúde, você tem que saber. Tem quantas crianças nessa população? Como está a saúde dessas crianças? Os dados da pesquisa de demografia, o aspecto demográfico, vai olhar isso aí. Então, repare, são dados que precisam ser coletados da população, para que assim, sabendo as necessidades da sua população, você possa desenvolver medidas que atendam de verdade. Medidas socioeconômicas, sociais e econômicas. Fala, gente, eu vou cuidar da saúde, não tem nada a ver com isso. Será que não tem? Será que você, por exemplo, analisar aqui, taxa de analfabetismo? Você olha lá e fala, olha, o analfabetismo está muito alto. A medida que eu tenho que fazer de divulgação, ela não vai ser diferente? Será que vai ser interessante eu distribuir panfletinhos nas casas? Ou cartazes? Talvez você vai mudar a sua divulgação. Vamos fazer por carro de som? Vai adiantar assim, uma super campanha ótima, vai chegar um SMS no celular das pessoas. Não sabem ler. Saber uma informação socioeconômica vai influenciar. Como é que está a taxa de desemprego na sua cidade? Gente, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se a taxa de desemprego está alta, a condição social está baixa, será que não vai ser necessário eu fazer alguma campanha em relação a remédios? Remédios com desconto, distribuir de graça alguns remédios? Se eu sei essa informação, eu consigo ter essa noção. Como é que está a proporção de pobres, a condição financeira, essa divisão? Pode ser que na sua cidade, aí que agora você é o secretário, tenham poucos pobres. Você vai ter uma medida. E se tiver muitos? A medida é outra. Viu só? Você já parou para pensar como dados socioeconômicos, saber esses dados são essenciais para a gente definir o que a gente faz? São muito essenciais. Outro dado, taxa de mortalidade. As pessoas morrem, óbvio, mas morrem de quê? A taxa de mortalidade na sua cidade, por exemplo, infantil, mortalidade infantil está alta, alerta vermelho. Por quê? Por que essas crianças estão morrendo? O que está acontecendo? Você tem que investigar. Será que a taxa de mortalidade neonatal está alta? Recém-nascidos, algo está acontecendo. Saber essa informação, isso é muito importante. Ou quem sabe a mortalidade aí está ocorrendo por conta de diabetes. Eu vou fazer medidas relacionadas à questão da alimentação, a exercício físico, a conscientização. Repara, se eu sei qual é o problema, eu consigo solucionar ou tentar amenizar o problema. Mas se eu não sei, se um secretário de saúde, se você que é meu secretário de saúde, não sabe quais os problemas da população, não vai adiantar nada. Você vai só investir dinheiro em locais inapropriados. Outro ponto aí a ser observado. Diarreia aguda. Fala, gente, que curioso, diarreia aguda, que importância tem isso? Se na sua cidade estão morrendo muitas crianças, muitas pessoas por diarreia aguda, alerta vermelho de quê? Água. Tem algum problema sério na sua água. Adianta você ficar trabalhando com cartaz, não. Vamos lá sentar com o pessoal que cuida dessa água, que cuida desse lixo, do saneamento básico dessa cidade. Repare, sai de hospital e vai para outras áreas. AIDS. Tem muita gente com AIDS nessa população? Que medidas eu posso tomar? Tem muita gente morrendo de AIDS?
Mas o SUS não dá um tratamento para eles? O que está acontecendo aí? Saber isso vai ajudar você a fazer um trabalho eficaz. Outro indicador de saúde importante, os fatores de risco e a morbidade. Assim, morbidade? O que é isso? Nunca ouvi falar disso. Morbidade são fatores que podem causar doenças. Ele não é a doença, mas são fatores que podem levar a problemas, a doenças. Logo, repare aqui, alguns fatores. Por exemplo, álcool e fumo. São práticas. Você sabia que há uma relação entre proporção de pobres, desemprego e alto consumo de álcool? Tem uma correlação. Se eu tenho muito consumo de álcool, a chance de eu ter muitos dos meus membros da minha população com problemas de fígado, com problemas de saúde, é grande. Então, repare que é um fator que pode abrir caminho para outros problemas. Fumo, mesma coisa. Viroses. Viroses, tem muitas das viroses, doenças causadas por vírus, que podem ser prevenidas por vacina. Será que tem muita gente com virose que é causada, que poderia ter sido prevenida por vacina? Já te gera um alerta. Gente, esse povo não está se vacinando. Tem vacina, meu secretário? Você fala, tem vacina. E as pessoas estão com tanta virose assim, temos aí alguma coisa, tem que ter alguma medida. Se eu tenho vacina e estou tendo muita virose, não está chegando nas pessoas. O que eu vou fazer? Que medida eu posso fazer para conscientizar? Será que eu aumento os meus polos de vacina? Olha que importante você saber uma coisa dessas. Aleitamento. Por quanto tempo as mães da sua cidade amamentam seus filhos? Aí você vai falar assim, eu sou secretário de saúde, eu tenho que me preocupar com isso. Aleitamento, leite materno é saúde, é prevenção de doenças, são anticorpos direto da mãe. Se a OMS, ela orienta que esse bebê tem que ser alimentado até pelo menos 2 anos pelo leite materno e você descobre que na sua cidade as mães antes de 1 ano, antes de 6 meses já pararam de amamentar, fato é que você tem que se preparar, porque vai aumentar o número de crianças doentes. Gente, eu não tinha pensado que eu tinha que analisar isso. Agora você pensa, secretário, tem que olhar os indicadores de saúde. O penúltimo indicador é a questão dos recursos. Como é que tá? O que eu tenho disponível para a minha população? Número de profissionais de saúde, tem médico suficiente? Tem enfermeiro suficiente? Será que eu não preciso disponibilizar mais vagas, promover bolsas para estimular as pessoas a irem para a área da saúde? Tem leito em hospital, tem cama numa proporção aí média para que a sua população seja atendida? Como é que está o saneamento básico? Coleta-se lixo na sua cidade? Como é que está essa água? Tudo isso está no setor aí dos recursos. Tem verba? Como é que está a verba? Essa verba está bem distribuída? O dinheiro, a grana está sendo distribuída? Tem que verificar. E aí a gente fecha aqui o último indicador de saúde, que é a cobertura. Exemplo, vacinação. Está tendo vacina para todo mundo? Você consegue atingir o público necessário? Essa vacina é da gripe, ela tem que atender a esse grupo. Tem suficiente para esse grupo? Esse grupo está sendo atendido? Número de consultas. As pessoas estão se consultando de forma preventiva? Como é que está isso? Gente, eu tenho que saber, você precisa saber, para você conseguir cuidar de fato da saúde. Plano de saúde. Será que no sistema público não está tendo tanto, porque a galera tem bastante plano de saúde? Poxa, legal. Ou o contrário, não, aqui quase ninguém tem plano de saúde. Logo, vai sobrar para quem? Justamente para o hospital público. Então você viu como eu tenho que pensar num monte de coisa? Não é só sentar na sua cadeirinha de secretário? Não é. Você tem que saber os indicadores para que você possa trabalhar com eficácia. Para pensar. Será que os secretários, os responsáveis da saúde da sua cidade, estão cientes desses indicadores? Será que não é por isso que muita coisa não tem sido feita de forma adequada? Pois é, essa é para pensar. E a gente fecha aqui a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!